Gente, a reportagem está pronta. Eu mostrei agora há pouco a Letícia Miyamoto lá na casa onde um garoto de 11 anos foi encontrado morto. E os detalhes dessa reportagem são impressionantes. Eu tenho certeza que isso vai mexer com você. Essa reportagem aqui é muito forte e ficou pronta agora. Eu falo do rapaz, do menino, que era acorrentado dentro de casa. O pai dele, o Cris, era muito fã de um jogo, de um game. E ele deu para o filho dele o mesmo nome de um personagem desse game. No game, esse personagem vive acorrentado e usa as correntes como arma ou como defesa. Só que na vida real, o filho dele, infelizmente, tinha as correntes apenas como uma armadilha, como uma cadeia. Ele não podia sair de casa, ele não brincava na rua, ele não tinha uma vida normal. Tanto que muitos vizinhos ficaram surpresos dizendo que nunca nem suspeitaram que tinha uma criança de 11 anos dentro de casa. Ele nunca recebeu o direito para sair da porta para fora. 11 anos vivendo desse tipo de prisão. Agora que a criança é encontrada morta, vem essa história à tona. E a Letícia Miyamoto, dentro dessa casa com a reportagem completa, vai trazer detalhes da avó que tinha a guarda da criança, mas não impedia que o pai a acorrentasse. Como assim? Você sabe que o teu neto está sendo acorrentado e você não impede que o teu filho faça isso? Outra coisa importante, o que a Letícia conseguiu com a polícia agora? Qual que vai ser o enquadramento desse homem aqui? O Cris, de 52 anos, apaixonado por game e que fazia da casa dele um inferno aqui na Terra. Você não pode perder essa reportagem, tem todos os detalhes agora. Balança. Este homem que está sendo preso é suspeito de manter o próprio filho acorrentado dentro de casa. Kratos, de 11 anos, foi encontrado morto neste imóvel, com marcas de violência espalhadas pelo corpo. Essa corrente encontrada pela polícia e o silêncio dos moradores agora aumentam um mistério em torno da morte da criança. Uma rua silenciosa de casas geminadas, muros altos e portões fechados, na região do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Atrás de um destes portões vivia Kratos Douglas, de apenas 11 anos. O menino morava com o pai, a madrasta e a avó paterna. Daniel nunca viu a criança, nunca viu ela. Ele viu nem a criança? Nem brincar na rua, a criança não brinca. Tinha duas crianças que nós via sempre, que é um pequenininho e um maiorzinho, esse grandão. Eu nunca tinha visto ele, não. E foi dentro deste imóvel, longe dos olhos dos vizinhos, que a criança acabou encontrada morta. O SAMU foi chamado por volta das 10 horas da noite. A informação era de que uma criança passava mal. Agora, com base nos relatos da polícia e dos vizinhos, a nossa equipe reconstrói as últimas movimentações dentro desta casa, antes da morte de Kratos. Segundo ele, a criança teria hábitos de ir para a rua e não retornar para casa. Talvez cometeria pequenos delitos, e em razão disso ele mantinha a criança em cárcere. Foi o que a gente pôde apurar assim informalmente. Quando as equipes chegaram ao local, o menino já estava sem vida, caído no chão do quarto ao lado da cama. Os profissionais identificaram sinais que chamaram a atenção: hematomas nos braços, nas mãos e nas pernas da criança. Diante da cena encontrada dentro da casa, as equipes desconfiaram de uma possível situação de maus tratos. A polícia militar também foi chamada imediatamente. Aos policiais, o pai do menino, Cris Douglas, de 52 anos, admitiu que mantinha o filho acorrentado. Segundo o que foi apurado pela polícia, o homem disse que fazia isso para impedir que o garoto fugisse de casa e que o menino teria o hábito de sair para a rua e não voltar. Kratos, o nome do menino, é o mesmo do personagem de um famoso jogo de videogame. Na história, esse protagonista também fica acorrentado, inclusive usa as correntes como arma. O pai do menino era fã de videogames e a polícia investiga se ele se inspirou no jogo para torturar o filho. Na mesma casa também estavam Camila, a madrasta de Kratos, e Aparecida, a avó paterna da criança. As duas confirmaram à polícia que sabiam da situação, mas disseram que não faziam nada para impedir. Por telefone, nós falamos com a tia-avó do Kratos. Ela explicou por que a avó paterna tinha a guarda da criança. Por dinheiro, moça, por dinheiro. Por dinheiro, puro por dinheiro. Porque você sabe quem que recebia esse dinheiro?
É a Aparecida? É esse bandido. Ah, ele que pegava. O cartão tá com ele. A minha irmã deu o cartão para ele. Outras 2 crianças também viviam no imóvel. Uma menina de 12 anos e um menino de apenas 2. Agora, a investigação tenta entender como era a rotina dentro da casa e por quanto tempo o menino viveu nestas condições. O relato dos vizinhos também chamou a atenção dos investigadores. Segundo moradores, o menino de 11 anos nunca era visto do lado de fora aqui deste imóvel. Apenas as outras 2 crianças eram vistas na vizinhança. A nossa equipe de reportagem tem acesso agora de forma exclusiva a esta casa da família que vivia aqui no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, há cerca de 1 ano. Primeiro eu vou mostrar para vocês a cozinha dessa casa. Muitas caixas, muita bagunça, muitos objetos e uma informação muito importante. Olha só, esses cômodos têm câmera de segurança. A polícia agora quer ter acesso a essas imagens que podem inclusive mostrar os momentos que o menino de 11 anos sofreu, era torturado, agredido, violentado nas mãos da própria família. Detalhe, olha só, a geladeira, só uma mamadeira, pouquíssimos alimentos. Aqui, olha, no congelador também quase nada, só de fato gelo, nada de comida. Aqui tudo muito sujo, olha só o fogão dessa cozinha, algumas comidas ainda estão nas panelas. Tudo isso chamou a atenção da equipe da Polícia Civil. Agora eu vou mostrar para vocês o quarto, o cômodo onde o menino foi encontrado sem vida. Foi ao lado dessa cama que o menino de 11 anos foi encontrado com ferimentos espalhados pelo corpo. E essas marcas, segundo os investigadores, indicam que ele estava há vários dias acorrentado. A corrente foi encontrada também aqui nesse mesmo cômodo e apreendida pela polícia. A polícia científica passou a madrugada dentro da residência onde Kratos foi encontrado morto. O objetivo da perícia é confirmar se o menino era vítima de tortura, maus tratos e até mesmo cárcere privado. A informação que a gente tem é que a madrasta e a avó paterna da criança estão para chegar. Elas devem retornar aqui para casa a qualquer momento. A informação é que o pai continua preso na delegacia, até passar por uma audiência de custódia. Então, esse local agora que é muito importante para que a investigação consiga entender o que de fato está por trás da morte desse menino de 11 anos. A gente está acompanhando. Não dá para passar aqui, não dá para passar também. Você é a dona Aparecida? Você é a dona Aparecida? O que aconteceu? A senhora sabia o que aconteceu, o que aconteceu com o seu neto? Dá licença. A senhora não fazia nada? Sabia que seu neto era agredido? Senhora, dá licença. Dá licença. Por que a senhora não fazia nada? A senhora sabia que seu filho era agredido assim? Dá licença. Fala com a gente, explica o que acontecia, dona Aparecida. Explica pra gente o que acontecia. O pessoal do Conselho Tutelar também veio poder ver de perto toda essa situação. Ricardo, qual foi a situação que vocês encontraram aqui? Qual que é o objetivo do trabalho de vocês a partir desse momento? Então, o Conselho Tutelar foi acionado através da Polícia Militar do 50DP, né, onde havia uma ocorrência de uma criança que veio a óbito. E através da notícia, nós fomos até o 50DP para entender o que estava acontecendo, né, porque havia mais 2 crianças junto com a avó e com a mãe, né? E entendendo que essas crianças estavam em risco com a genitora, né, foi aplicada a medida de protetiva nas crianças. Cris Douglas foi levado para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Depois, voltou à delegacia até a audiência de custódia. A madrasta e a avó paterna da criança também são investigadas. A polícia ainda apura se elas podem ter participado das agressões ou se omitiram o que acontecia dentro da casa. O corpo de Kratos foi levado para o IML Leste. A causa da morte ainda não foi divulgada. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial do Itaim Paulista. Pois é, tadinha dessa criança. Nós vamos acompanhar, queremos saber o que a justiça vai decidir. Provavelmente, na audiência de custódia, esse pai não vai ser liberado. E essa história me fez lembrar do que aconteceu em 2021 em Campinas, talvez você lembre disso. Um garoto também de 11 anos foi encontrado num barril acorrentado pelo pai. Esse caso já foi julgado, o pai foi condenado a mais de 10 anos de prisão, a madrasta também foi condenada e a filha desse pai, irmã do menino de 11 anos também,
foi condenada. Então, os 3 condenados. Resta saber o que vai acontecer aqui, por isso que nós vamos continuar acompanhando.